Quando você estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, lance sobre Jesus o seu jugo. Aprende dele, que ele é manso e humilde de coração. Não falte aos cultos, às reuniões, e você jamais deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Não devemos deixar a congregação porque nós lemos que nós não podemos deixar a nossa congregação. Tem irmãos nessa igreja que está querendo ir para outra, está pedindo carta de recomendação. E nós, na direção da igreja, eu como pastor, não vou dar carta porque está escrito: não deve deixar a congregação, como é costume de alguns. Mas é claro que se for vir de outra congregação para cá, é bem-vindo. Pode. Amado, eu fui evangélico com 16 anos. Então eu acostumei muito tempo a ouvir isso, sabe? Certo. A preocupação do pastor com pessoas que estavam deixando a congregação. Quando a pessoa mudava, não tinha jeito, ele fazia a carta de recomendação. O que Paulo disse que nós não precisamos de carta de recomendação. Eu lembro, eu já li essa parte. Né? Mas ele fazia a carta de recomendação e dava, porque a pessoa está mudando, não tem jeito. Mas se não fosse uma mudança para outro local distante, o pastor não gostava de a pessoa pedir carta para ir para outra igreja. Sabe? Então, geralmente citava esse verso. Certo. E quando acontecia isso, geralmente domingo, que as pessoas estão em casa, então à tarde ia no gabinete do pastor e falava com ele sobre isso. Aí à noite, na hora do culto, ele já estava assim com ânimo já, porque estava saindo não um, mas uma família, né? Sim. Aí ele falava isso no culto. Entendi. Irmãos, não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Alguns têm esses maus costumes. Ele fala, Hebreus 10, qual é? É 10, alguma coisa. 10, 25. Hebreus 10, 25, não devemos deixar a nossa congregação. Então, amada, já que eu penso que as pessoas também já ouviram muito isso, e até quando você fala, não, pastor, eu estou em dúvida, não sei se tem que ir para a igreja, se não tem. Irmão, não deixai de congregar. Hebreus 10, 25. É a palavra de Deus que está falando. Então, como isso é muito dito e repetido, eu acho que é hora de quê, amada? De ler de novo. Então, vamos ler novamente. Então, amada, nós sabemos que capítulo e versículo é coisa que tem na Bíblia. É só abrir a Bíblia que você vai ver o capítulo, o versículo, vai ver as concordâncias, as partes que mostram outro texto onde está outro local daquele, que é referência bíblica. Exato. Vai ver epígrafe, que é o subtítulo. Tá certo? Certo. Mas nós sabemos que nada disso faz parte da Escritura. Certo. Foi acréscimos colocado pela Igreja Católica. Então, se você tem dúvida disso, pesquise na internet. Né? Agora, quando você for ler, não procure pegar numa divisão dessa. Leia em qualquer ponto da Bíblia. Não tem problema. Tá certo? É verdade. Então vamos ler agora aqui, amada, porque o que a gente defende aqui é que o contexto de cada passagem é dito em estudo bíblico, na música ou na igreja em pregações, é dito de um jeito. Mas quando você vai ler, você vê que o contexto é outro. Ou seja, o texto da Bíblia que eles usam é dito para respaldar o que eles estão querendo passar, o que ensinar para a pessoa. Exato. Para dar respaldo, é uma assinatura. É uma assinatura. Mas quando você vai ler ele todo, bem antes ou todo, ele mostra outra coisa. Outra coisa. É a mesma coisa de você chegar num cinema e já tem 40 ou 50 minutos de filme corrido. Você vai entender? Você não vai. Não. Você vai ficar meio que perdido, É. né? Então, para você não ficar perdido, veja o contexto da coisa daqui, ó, que vale o que está escrito. Esse aqui é a verdade. É o que está escrito, é a verdade escrita. Mas o que o pastor fala, 10 minutos, 15, ou escreve
um estudo e depois usa o texto bíblico para assinar embaixo, para referendar, para validar o que ele está falando, isso aí é o famoso laço. É o laço. É aquele que a pessoa não enxerga, porque é feito com a crina, o pelo da crina do cavalo ou do rabo, mas é para pegar os passarinhos. Tadinho dos passarinhos. Porque tendo a lei, sombra, olha o contexto. Será que Paulo está falando que você é de uma igreja, não pode ir para outra, não pode sair da igreja para cultuar a Deus em casa? Para ser crente em casa? Será que é disso? Porque tendo a lei de Moisés, a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que elas se chegam. Faziam sacrifícios repetidamente. Aquilo ali é igual ir para a igreja. Diário. Vai para a igreja para recarregar e descarrega e recarrega e descarrega. Sacrifício diário. É. De outra maneira, teriam deixado de sofrer, porque purificando uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Porque você, fazendo uma vez isso, carregaria a sua bateria para sempre. Foi uma vez, ouviu a palavra de Deus na igreja, está carregado para sempre, se fosse assim. Ia lá no sacerdote, matava um bezerro lá, um negócio qualquer lá, e estava puro para sempre. Entendo. Paulo está falando sobre isso. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz a lembrança dos pecados. Ou seja, todo ano tem que ir lá sacrificar. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Não quis bode, nem carneiro, nem boi, quis nós. Corpo. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Isso aqui está citando o Velho Testamento. Isso não agrada a ele. Não. Então qualquer tipo Não. de sacrifício não agrada a ele. Brancão, tô gravando pra internet, irmão. Volta outra hora aí, me ajuda. Tô gravando pra internet, volta outra hora aí, me ajuda aí. Isso, então diz: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer o Criador a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se ofereciam segundo a lei de Moisés. Aqui está a lei, mas é de Moisés, viu, gente? Estas coisas não agradam a ele. Então disseste: eis que venho para fazer, Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro mandamento, a primeira ordenança, o primeiro concerto, a primeira aliança, e estabelece a segunda aliança, a aliança da graça. Que é perfeita. Tira a lei e coloca a graça. Nós estamos lendo a carta aos Hebreus, viu, gente? Paulo está falando de uma vida na igreja evangélica para não deixar a congregação? Não Até agora nada, sei onde né? tiraram isso. Estamos no verso 10. Pode ser que lá para o 25 mude, né? É, Pode ser que Paulo passe a falar igual você ouve o pastor falando na igreja. pode ser. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vai passar um carro barulhento. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a lei de Moisés e estabelece a graça do Messias, Sim. na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo do Messias, feita apenas uma vez. Olha lá, presta atenção, né, amado? Exato. Desta forma, todo sacerdote aparecia cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca puderam tirar os pecados. O que é que mudou hoje, né? Estão indo na igreja todo dia para tentar ficar mais carregado do Espírito Vai Santo. dizer, mas não mata bicho? Não... Pera, é sacrifício diário. Exatamente. É a mesma coisa, é algo Físico. É algo físico para ficar, vamos dizer, bem com Deus, para ficar próximo de Deus. É que esse povo fazia. Exatamente. Fazia um procedimento físico que naquela época era pedido a ele para fazer. Hoje é pedido para você isso. E para a igreja sacrificar o teu melhor lá no Universal. Cada um usa uma tática, Campanha e tudo mais, é a mesma coisa. E assim todo sacerdote aparecia cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca puderam tirar os pecados. Mas este, quem? O Messias, É isso. havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, ele hoje está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, né? Daqui em diante, esperando até que os inimigos dele, não é o diabo o inimigo, é os inimigos, sejam postos por escabelo de seus pés. Quem serão os inimigos do Messias, hein?
Quem é que perseguiu ele? Quem é que matou ele? Não foram os líderes religiosos, gente? Por incrível que você pareça, o diabo não tem participação na morte dele, não. Não está escrito sobre isso, não. Está escrito lá que depois do dia que ele ressuscitou Lázaro, formaram um conselho entre os líderes religiosos e decidiram matar o Messias. Então os inimigos dele são os que trabalham contra ele, são os líderes religiosos, viu? Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação pelo pecado era um sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre os que foram santificados. Não tem que santificar cada dia. Foram santificados na morte dele. Tá certo? Estávamos separados, porque o pecado e a iniquidade faz separação entre o homem e o Criador. Não é verdade, amado? Exatamente. O pecado quer dizer a impiedade e a iniquidade. O pecado e a iniquidade, a impiedade e a iniquidade, que é a mesma coisa, fazem a separação de Deus e o homem. Então fomos santificados. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Criador. Porei as minhas leis no seu coração e escreverei no seu entendimento. Não é mais em pedra. Fala tanto do entendimento, né? Que está no entendimento. Renovai o vosso Entendimento. entendimento, para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai na sua vida. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Isso aqui é citando o Velho Testamento. Diz o Criador, porei as minhas leis em seus corações. Não é mais na tábua de pedra. Aquelas leis da tábua de pedra foi a lei de Moisés, não a nossa. E as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Onde há remissão de pecado, não tem mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, não tem mais que fazer nada, o Messias fez tudo. Já fez tudo. Agora vem o 19. Até aqui, já estamos no 19, é no 25 que eles dizem que está mandando não deixar uma igreja evangélica. Quem acredita que é disso que Paulo está falando, ainda dá para ter uma esperança aí, né? Ó, gente, você que está achando que o que está escrito aqui está errado, está no 19, ainda vai parar no 25 lá, ó. Tem chance do 19 em diante de Paulo mudar a retórica e falar igual o pastor fala, que é para não deixar a igreja, para não deixar a congregação. Está no 19. O pastor cita o 25. Vamos ver se é o 25. Quando falo pastor, não é o seu nem o meu, gente. Pastor é todo mundo que é pastor, né? É qualquer sacerdote. No mundo todo, É. aqui o vídeo é o mundo todo que assiste, não é Isso. só num local. Não é um em específico, Não. entende? É todos que vestiram essa roupa de De pastor, sacerdote, é. que exerce a É. função sacerdotal. É. Então vamos lá, gente, ó. Até aqui começou. A lei é sombra dos bens futuros e não imagem exata. Lembra disso, né? E aí foi falando que os sacerdotes todo ano sacrificavam os mesmos sacrifícios e nunca resolveu o problema. Exato. O Messias entrou uma vez só para o Santo dos Santos e, E fez a oblação resolveu. perfeita. Tá, até aí tá assim, não é isso? Ele congregou todos nós num só corpo. Está em João, né? Porque fez dos dois... Porque quando fala, amada, que daquele dia em diante os sacerdotes lá e o sumo sacerdote, todo mundo resolveu matar o Messias, tá certo? Fala que eles não entendiam que o Messias havia de morrer não só pela nação, mas para juntar todos os povos em um só corpo. Em um só corpo. Tá certo? Certo. Então, é essa congregação, que ele congregou todos num só corpo. Tá. Não é a congregação da igreja evangélica tal ou outra, né? Não. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Messias, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. O véu se rasgou, a carne do Messias se rasgou, tá certo? Ele morreu no madeiro e nos deu livre acesso ao Pai sem precisar de sacerdote. Entendo. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa do Criador. O Messias é o sacerdote. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e do corpo lavado agora com água, dessa vez limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a esperança? A confissão da vida eterna. A esperança é essa. Porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para que nos estimulemos às boas obras e à caridade. Ué, Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas amodestando uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando o dia da redenção.
no dia do julgamento. Exato. Vou repetir, amada? Poxa, muito boa. Consideramos-nos uns aos outros. Não tem pastor aqui, líder. Não. Uns aos outros. Para nos estimularmos a quê? A boas obras e caridade. Não é estimularmos a ficar na igreja fazendo obra de Deus lá. Não deixando a nossa congregação que o Messias nos colocou pela sua morte, pela oblação uma vez única, morrendo no madeiro por nós. Onde ele congregou a todos. Ou seja, em outras palavras, não saia da lei do Messias, a graça, para a lei de Moisés mais. Não faça coisa que é prática da velha aliança, que tem os pilares, amados, os 3 pilares básicos. Vamos lá de novo. Prática de Até aprender, mais uma vez. Prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre. Essas 3 coisas bases da religião, O Messias derrubou. ele derrubou. Paulo falou isso aos Efésios. Porque o mandamento anterior era constituído de santuário terrestre, prática de culto divino e figura sacerdotal. Paulo falou isso que eu estou citando para você. Então, o nosso não é. O sacerdote sumo é o Messias. Nós somos próprios sacerdotes, cada um de nós mesmos. Nós fazemos cultos espirituais no entendimento. Nós cultuamos ele na certeza, na fé. Exatamente. Tá certo? E o santuário somos nós, somos templo e morada do Espírito Santo. Resumiu tudo em nós mesmos e no Pai. Não tem ninguém além disso. Marido e mulher não passa marido pela mulher, mulher pelo marido para chegar ao Pai. Não passa pai pelo filho, filho pelo pai. E muito menos pelo pastor, cara. Muito menos, tá mais distante Mais ainda. distante do que o marido da mulher, o filho ou a filha. Vamos continuar lendo? Vamos. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não saindo da graça para a lei de Moisés. Ah, mas você está afirmando isso? Vamos ler. Tá certo? Certo. Antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos agora de forma voluntária, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, você sabe disso agora, antes não pecava. E já não resta mais sacrifício pelos pecados, já foi feito, você não quer aceitar, você não pode pisar o sangue do Messias. Certo. Mas agora existe uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Até que os adversários sejam postos por descabelo dos meus pés. Faz parte desse grupo você? Quer fazer? Não faça. Tô falando pra cá, gente, porque aqui o microfone tá aqui, ó. O microfone tá aqui. E tá fazendo barulho ao redor. Ó. De quanto maior castigo... Ah, peraí. Olha aqui. Mais uma... Ó. Porque se pecarmos agora voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, igual você sabe agora, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O Messias não vai morrer de novo. Mas vai restar uma certa expectação, ou seja, a espera horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Tu quer voltar para a lei de Moisés? Não deixai a vossa congregação voltando para a lei de Moisés, porque se voltar e você quebrar um dos 700 preceitos da lei de Moisés, da porta larga, você está frito, meu irmão e minha irmã. Tem que cumprir todos. Tá certo? Mais de 700. O Messias morreu por você, para você ter livre acesso e não precisar de mais ninguém. Você vai pisar o sangue dele agora? Olha aqui, ó. É verdade. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Dá pra entender porque que muitos não gostam de Paulo, né? Porque ele foi bem de acordo com o Messias. É a coisa assim, ó. Pum, 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 pum. É marreta na cabeça, amado. Então, gente, a grande pergunta que fica, você já leu e pode ler mais, que esse mesmo livro que eu tenho aqui, você tem aí. Você pode ler aí. Tá certo? Essa hora tem um barulhinho que tem as pessoas trabalhando aqui perto e eles precisam trabalhar também, né? Então, gente, o que eu estou dizendo para você é que você precisa ler de novo. O pastor pode falar o tempo que ele quiser, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 minuto, o tempo que quiser. E ele pode dizer que a congregação é a igreja evangélica. Mas você pode ler na Escritura e depois você mesmo decidir o que você acha melhor. Continuar com o tabernáculo terrestre, figura sacerdotal e prática de culto divino, ou você tem um altar. Um altar do qual não pode participar. Não tem direito, está escrito assim, não tem direito de participar. Os que servem aos tabernáculos. Os que servem aos tabernáculos.
Se quiser servir aos tabernáculos, continue servindo. Mas saiba do que está escrito. Por isso é que a gente chama sempre a atenção da pessoa para isso, amado. A pessoa precisa ler de novo. Precisa ler de novo. Né, amado? Exatamente. E ler nunca é demais. Você é limpo pela palavra. Então, quando você lê aqui a palavra do Messias aqui, ou de Deus, na Bíblia, tá certo? Mesmo que contada por outras pessoas, ou até mesmo ouve aqui, assiste um vídeo não só nosso, mas de outras pessoas que também repete o que leu aqui. Exato. Nós somos meros repetidores com alegria das coisas que o Criador falou. É isso. Para termos nosso próximo entendimento, nosso próprio. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Fiquem com o Pai.